O Agenda Econômica está de volta, conversando com o presidente da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, Jober Flores. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da identidade jurídica das operadoras do sistema de metrô, que na maior parte são públicas, né? São empresas públicas, ou do Estado ou até do governo federal. Por que a gente não tem, no setor de transporte sobre trilhos, uma iniciativa privada muito presente como tem no setor rodoviário? Olha só, isso é uma decisão das unidades, dos estados. No Rio, em particular, todos os operadores, sejam de ônibus, trens, barcas, metrô e VLT futuramente, todos são privados. Já São Paulo optou por fazer inicialmente tudo público e agora eles têm algumas linhas sob concessão, como é a linha 4, vai ser a futura linha 6. É uma decisão do Estado. Que dá um impacto grande para o usuário? Olha, eu acho que dá um impacto grande também para o custeio no Estado. Acaba que o custeio feito pelo Estado, por uma razão ou por outra, acaba sendo sempre mais caro do que o custeio quando é feito pelo privado. Então, a operação privada, ela desonera o Estado. O exemplo do Rio... Ela desonera o Estado, mas e se a gente pensar no passageiro que paga? Olha, o passageiro, ele tem que ter o serviço, a qualidade do serviço tem que ser garantida para ele. Quem é que vai operar, aí é uma questão do Estado conseguir regular e garantir para o passageiro que o serviço tem qualidade. Tá certo? Então, não é você entregar para o privado e deixar ele fazer o que ele quiser. Ele tem que ter indicadores de qualidade, tem que ter o benefício ou a penalização dele depende dele cumprir os indicadores de qualidade que você estabelecer. Então, se você tiver um serviço de qualidade, você atendeu o passageiro. Por que a iniciativa privada não toma a iniciativa de propor, digamos assim, uma expansão do sistema metroviário no Brasil? Nós preparamos um quadro onde a gente mostra que assim, a maior cidade do Brasil, que é São Paulo, é a 41ª em termos na lista de cidades que têm serviços de metrô. Vamos dar uma olhadinha nesse quadro? Olha lá, primeiro é Xangai, na China, tem 23 milhões de habitantes e tem 533 quilômetros de linha de metrô, transporta 6 milhões e 240 mil passageiros por dia. Isso é transporte diário, né? Esse transporte diário. Aí vem Londres, mas Londres é a mais antiga, lá do 1890, mais ou menos. 1863. Nova York, que é de 1904, né? Mas tem uma população menor, que é de São Paulo, tem 4 vezes mais, uma rede 4 vezes maior do que a de São Paulo, e transporta o dobro de passageiros que de São Paulo. Mas vamos pegar nossos vizinhos, aí nós pegamos a Cidade do México, né? Que é um pouquinho menor do que São Paulo em termos de população, mas tem mais do que o dobro de quilômetros, né? De quilometragem, de rede mesmo, né? E transporta também o dobro do que é transportado em São Paulo. Porque São Paulo é a nossa maior, Rio é menor, né? A gente colocou aí São Paulo, mas Rio é um pouco menor, né? A única coisa assim é que São Paulo, o metrô de São Paulo ele é de 74, ele tem 42 anos. E o Rio... metrô do México tem 46 anos. Então, ele tem quase a mesma idade e um crescimento completamente diferente. Do México cresceu muito mais rápido. Isso eu nem coloquei os tigres asiáticos que transportam a metade. Xangai só tem 20 anos de existência, é o maior metrô do mundo. Então, como é que a gente explica isso aí? É uma decisão política mesmo? Não, eu acho que é uma decisão que é muito mais econômica. O sistema de transporte sobre trilhos, ele demanda um investimento inicial grande, mas ele também tem um ciclo de vida muito maior, ele vai durar muito mais tempo, a manutenção dele é mais barata. A gente anda hoje em Londres em linhas que foram construídas lá no 1860. Foi em 1863. Foram modernizadas, mas foram construídas lá. Foram construídas As nossas estradas de rodagem não duram 10 anos, não. Né? Você imagina o seguinte, quanto tempo dura um trem, um material rodante? Dependendo da característica, ele pode durar 30, 40, até 50 anos. Quanto tempo dura um ônibus? 5 anos. Quantas vezes você troca a frota ao longo do mesmo período? Então, esse é um negócio do custeio. Então, foi uma decisão econômica, mas baseada em que parâmetros? Mas o que você perguntou é por que a gente não investe. Tem uma questão, assim, que você imagina, se você organiza, pensa
planeja e vê que você tem que colocar esse corredor, às vezes você implantar um corredor, como a linha 4, que está sendo colocada no Rio agora, esse ano, ela está sendo construída desde 2008, então tem 8 anos aí, 9 anos. Não é um projeto de maturação curta. Mas esse é o tempo que demora mesmo em outras cidades, também, em outros países, ou é só no Brasil que demora tanto? No Brasil, talvez o custo seja maior, mas o tempo não. O tempo é a mesma coisa. O tempo aqui demora quando você interrompe a construção e retoma. E a mobilização, desmobilização, além de encarecer, também faz o projeto demorar mais tempo. Mas você perguntou por que o privado não é atraído por isso. Assim, eu acho que para você atrair o privado, a primeira coisa é você tem que dar segurança regulatória para ele. Você tem que garantir que as regras não vão mudar, porque o cara vai ficar ali por um projeto de 30 anos, de 20, 30 anos. Agora, na hora que ele entra, para você implantar a linha toda, aí poucos lugares no mundo tiveram essa experiência. Geralmente é uma parceria público-privada, em que a parte mais pesada, em que tem mais risco, que é o da construção civil, o Estado toma conta, porque se o privado for tomar conta do risco da construção civil, o preço dele vai ser caro demais para poder arcar com esse risco. E onde tem menos risco... Mas esse risco, você pode explicar um pouquinho desse risco da construção? O risco da construção ele é particularmente maior aqui no Brasil porque a gente não faz um projeto básico, um projeto executivo. A gente começa a obra com um conceito, sem detalhar o que a gente vai encontrar. Mas isso está certo? Não, está errado. E quando se faz uma licitação, não se prevê um projeto executivo? O certo seria ter um projeto executivo. Muitas vezes a gente licita aqui no Brasil com projetos meramente conceituais ou um pouco mais avançados do que os conceituais. A consequência é que tudo que você deveria ter previsto antes, você vai descobrindo ao longo do projeto. Então, o que você imaginou que ia gastar tanto, quando você descobre uma dificuldade, ele vai aumentar o custo, sem que você tivesse imaginado que isso ia acontecer. As nossas leis, a gente tem tanta lei de licitação, a Lei 8666 não prevê nada disso, não, essas leis novas não prevêem? O que é muito comum a gente estar amadurecendo nesse sentido é ver... A gente falou das regiões metropolitanas aqui, a gente tem 60 projetos no Brasil, mas na hora que você tem o dinheiro para financiar, nem todos têm um projeto detalhado. E você financiar uma coisa que você não sabe quanto vai custar é difícil. E quem é que tem esse projeto detalhado? São os governos estaduais, municipais? Os municípios precisam investir nesses projetos. Primeiro um projeto básico, depois um projeto executivo, para que aí o risco no custo da construção seja menor e seja mais fácil de ele financiar. Na questão do privado, é mais fácil você deixar ele arcar com os sistemas, com o material rodante, porque aí a eficiência dele na compra torna o preço também mais barato. Mas essa parceria deve ser feita desde o começo? Desde a execução do projeto? Desde o começo. Tá certo? Eu não estou dizendo que não é possível. A gente tem algumas parcerias público-privadas no Brasil? Tem. A linha 4 do metrô de São Paulo é uma parceria público-privada que deu super certo. Tá certo? Desde a construção? Desde a construção. Tanto é que você vê, lá é o único sistema no Brasil que tem um trem driverless, que não tem condutor, é totalmente automatizado, que é muito mais seguro, e ele é fruto de uma parceria público-privada. Porque o Estado arcou com a construção e exigiu do privado que ele botasse a tecnologia mais moderna que existisse. Então, você acabou tendo ganho dos dois lados. Então, a gente tem aí desde a estrutura mais moderna. Vamos falar um pouquinho dessa questão de estrutura. Uhum. A gente tem um problema que a gente não fabrica trilho, é isso? O Brasil não tem fábrica de trilho? Já fabricou e não fabrica mais. A gente, no passado, a CSN fabricava trilho. Mas a questão de trilho é uma questão de escala. Se você for ver, você colocou ali na tabela que Xangai tem 500 quilômetros de linha, é uma cidade. Que Londres tem 400, é uma cidade. Você imagina o que tem de trilho na Inglaterra. Você imagina, o metrô de Xangai é o maior do mundo, mas o de Beijing, lá na China, também tem 400 quilômetros, Guangzhou tem 300, Shenzhen tem não sei quantos. A escala de compra de trilho é muito maior. Aqui no Brasil você tem 1.000 quilômetros de trilho. Mas a gente tem um potencial enorme. Mas tem um potencial. O que você poderia ter apostar nesse potencial, mas também se preparar para competir com o lá de fora exportando. Aí a indústria tem que estar preparada para isso. Porque eles compram aço brasileiro, eles compram ferro brasileiro, transformam em aço. A gente vende commodity, a gente paga o serviço agregado. É isso que a gente faz, sabe? Mas assim, a indústria ferroviária, que ficou nos anos 60, 70, quase acabou
quando as operadoras de carga foram privatizadas e com essas expansões, ela agora renasceu. Então, você hoje pode fazer carros de passageiro aqui, pelo menos tem 3 indústrias internacionais que têm plantas aqui e outras têm interesse de implantar, porque eles enxergam esse potencial. Agora, isso tem que evoluir mais rapidamente. O nosso crescimento das redes, ano passado a nossa rede cresceu 1%, nos anos anteriores 3%. Se tudo correr bem em 2016, nós vamos ter um crescimento 20%, que é o maior dos últimos 20 anos. Mas como manter esse crescimento? Quer dizer, a gente tem que tentar fazer que isso, como tem espaço, tem potencial. A partir do tamanho, de que tamanho de uma cidade que é melhor para a própria cidade, para a população se deslocar com metrô ou VLT? A gente está falando de metrô e a gente, quando fala metrô, fala em subterrâneo. Nós estamos falando trilho, né? É. Então, assim, vamos pegar os VLTs, né? Os veículos leves sobre trilho que são de superfície. Né? A partir de que tamanho de uma cidade de população é vantajoso ter o transporte sobre trilhos? Quando você falou bem, assim, quando a gente está falando de metrô e trem, não. A gente está falando de sistemas de transporte de média e alta capacidade que sejam estruturantes. Geralmente, tem que ser com trilho. E aí, o modal, seja VLT, trem suburbano ou metrô, vai depender da demanda de passageiro que você tem que atender e você vai escolher um modal capaz de transportar isso. A gente citou aqui, cidades com mais de 1 milhão de habitantes certamente precisam de ter um transporte estruturante. Na Europa, com 200 mil já tem, né? Olha só, na Europa, uma cidade como Bilbao, que tem metrô e VLT, tem 250 mil habitantes. É lógico que olha que tem um crescimento baixo, mas eles até, nos Estados Unidos, eles pensam no crescimento. Assim, se você olhar que daqui a 20 anos você vai precisar desse corredor, você já implanta ele. E você já vai trabalhando. Isso é planejamento de médio e longo prazo. De ocupação de solo, quer dizer, acaba que esse transporte é mais eficiente do que os nossos aqui. Porque, além de tudo, como é que é a nossa característica de uso do transporte quando você não associa a ocupação do solo? Ele é pendular. As pessoas saem de um ponto para ir para o outro lado da cidade para trabalhar e voltam no final do dia, e a rede ela é ineficiente durante o dia. Quando você divide o interesse de viagem com a ocupação do solo para vários lugares, você usa melhor esse sistema. É fácil de entender assim, nós falamos que um trem pode transportar 60 mil passageiros por hora sentido. Se todo mundo sai de um terminal e vai para o outro, você transporta 60 mil. Mas se o interesse fica pelo caminho, uma pessoa vem de um lado, salta no meio para ir trabalhar, o outro pega no meio para ir comprar ou para ir estudar, você oferece 60 mil lugares, mas transporta, sei lá, 120, 180 mil pessoas. Porque o transporte não deixa de ser pendular e é mais eficiente. Mas isso já é uma sofisticação e só é possível se você associar o planejamento à ocupação do solo. Tá, então, para a gente fechar, eu vi alguns dados do BNDES, eles tinham um planejamento de investir 46 bilhões de reais em metrôs, trens de subúrbio, VLT, no período de 2014 e 2017. Né? A gente já está na segunda metade desse período. Como é que foi esse investimento e quais são as perspectivas de vocês agora que a gente está nesse momento aí de mudanças econômicas? Né? Olha, como eu te falei, eu acho que esse ano a gente vai ter, vai cristalizar grande parte desse investimento sobre trilho, que vai ser a linha 4 do Rio, que ela, no fundo, é uma expansão de 30% da rede atual. Tem o VLT do Rio, tem também em Salvador, a gente tem linha, tem várias linhas, vão ser um crescimento de 50 quilômetros, eu acho, que é 20% da rede que a gente tem hoje. Então, a diferença esse investimento, se você puder manter esse nível de investimento nos anos seguintes... Uma regularidade. Com essa regularidade, em 20 anos, você tem uma rede compatível com as cidades que a gente tem. Então, se a gente conseguisse manter isso, e manter isso depende, como a gente comentou aqui, de ter projetos para você poder saber exatamente o que você vai gastar. Mas eu acho que a gente está evoluindo nesse sentido, mas a gente não pode perder a atenção. Senão a gente fica só na boa vontade de querer fazer, sem estar preparado efetivamente para fazer direito. Tá certo. Agradeço a sua presença aqui no Agenda Econômica, doutor Gilberto. Tá, obrigado pela chance. Bom, e agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Fale conosco, mande suas sugestões e comentários. Ligue 0800 61 22 11. Se quiser rever este programa ou algum outro, entre em contato conosco, entre na nossa página na internet, www.senado.leg.br/tv. Até a próxima Agenda Econômica.